Todos os dias aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, do bairro Cristo Rei, na rua Ari Paz Barreto, número 2205, em frente ao cartório, nós estamos realizando cultos diariamente. Todos os dias, uma reunião especial para abençoar a sua vida. Segunda-feira, às 19 horas, é o dia da prosperidade, a oração para os trabalhadores. Você que está desempregado, você que está no vermelho, você que está com a vida financeira toda atrapalhada, vem estar conosco segunda-feira às 19 horas. Não perca essa oportunidade. Terça-feira é o dia da reconstrução. É tempo de reconstruir. Talvez em alguma área da sua vida o inimigo devastou, derrubou, atrapalhou, sua vida está complicada. Terça-feira é o dia da reconstrução. Venha estar lutando pela reconstrução da sua vida. Terça-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, é o dia da reconstrução. Quarta-feira, Sagrada Família, às 8, 17 e às 19 horas. Quarta-feira é dia de orar pelos filhos, orar pelo casamento, orar pela vida do pai e da mãe. Nós, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, todas as quarta-feiras, nós realizamos essa oração voltada para a família. Seja você um representante de Deus em sua casa. Seja você aquela pessoa que não negue a fé, pelos seus familiares. Não seja infiel a Deus, não seja aquela pessoa que não dá importância pela sua família. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela vida dos seus filhos, pois isso o Senhor espera que cada um de nós venhamos fazer no nome de Jesus. Quinta-feira é dia do crescimento espiritual, crescimento da fé, fortalecimento, às 19 horas, para quem quer mais de Deus, quem quer oração, quem quer buscar o Senhor, quem tem sede, quem tem fome, quem quer estar mais perto de Deus. Quinta-feira, às 19 horas, é o dia do crescimento espiritual. Sendo uma bênção, Deus tem se manifestado de uma forma toda especial, todas as quinta-feiras do crescimento espiritual. Sexta-feira é dia de libertação. Sexta-feira é dia de combate espiritual, aquela oração repreendendo a enfermidade, a doença, o problema de saúde, repreendendo aqueles espíritos malignos, angústia, tristeza, ansiedade, qualquer tipo de mal, força contrária. Sexta-feira é dia do combate, às 8, 17 e às 19 horas, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Sábado é o dia da juventude, sábado é os jovens que vencem, às 19 horas. Você, pai, mãe, que está me assistindo através dessa chamada, você pode dizer ao seu filho que todos os sábados os jovens estão se reunindo para então buscar a Deus. Juventude, não perca essa oportunidade, venha adorar a Deus, venha se envolver na presença do Senhor com a juventude da igreja. Jovens que vencem, todos os sábados às 19 horas. Domingo é o dia dos filhos de Deus. Domingo é dia de renovação espiritual, fortalecimento da fé. Domingo é quem quer se aproximar mais com o Senhor, quem quer comunhão com Deus. Domingo eu realizo 3 reuniões, às 7h30 da manhã, e às 19 horas no bairro Cristo Rei e às 17 horas na Coab do Cristo Rei, com a mesma intensidade, dedicação e o coração voltado para buscar a Deus. Veja um desses horários no domingo e esteja conosco para buscar a Deus. Está aí então a nossa agenda da semana. Você pode estar vendo um desses cultos, um desses dias e participar conosco aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu quero ter o maior prazer e alegria no meu coração em receber você aqui em nossa igreja. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus. A Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2, clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar,
assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontou pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor, seu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Amém. Olha só, para você entender essa história, veja só, não sei se você percebeu aí, a Bíblia fala do rei, e aí depois fala, né, Jeroboão. É a mesma pessoa, o rei Jeroboão é uma só pessoa. Aí a Bíblia também vai falar desse homem de Deus, não tem aí o nome dele, mas é um personagem. E eu quero, nessa história aqui, focar nesses dois personagens. Nós vamos ver aqui o que estava acontecendo com o rei e também com este homem de Deus. E se a gente atentar, irmãos, para essa história, nós vamos tirar coisas profundas, né, espirituais aqui, coisas que vão trazer para nós crescimento espiritual, vão trazer para nós o conhecimento bíblico que nos vai, né, fazer se aproximar mais de Deus. Amém, igreja? Então olha só, para você entender aqui o capítulo 13, você precisa observar que no capítulo 12, do versículo 26 ao 33, eu não vou ler, mas aqui fala sobre a idolatria que Jeroboão tinha permitido, a idolatria que ele tinha levantado, e a adoração aos ídolos. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos servir a Deus de verdade, ou vamos servir a outro senhor, né? Ou a gente aplica o coração em um ou em outro. Os dois não tem como, né? E a gente vê então Deus levantando este homem de Deus para então ali, vamos dizer assim, desfazer a idolatria de uma forma, né? Pregar a palavra da verdade, ser a diferença no meio dos idólatras. E olha só, quando então Jeroboão fica sabendo que aquele homem de Deus havia sido enviado para desfazer o altar da idolatria, para então de uma forma levar a palavra verdadeira ao coração daquelas pessoas, a Bíblia nos traz aqui o relato que Jeroboão, o rei, ele ficou com tanta raiva, ódio, né, no coração, que ele passou a perseguir o homem de Deus, passou a ofender o homem de Deus, passou a prejudicar de uma forma direta ou indireta o homem de Deus. E então, diante, né, de um momento, a Bíblia nos mostra aqui pela leitura que fizemos,
que a mão do rei se secou. A mão dele ficou ali seca. E olha só o que a história nos mostra. O rei com a mão seca vai até o homem de Deus e pede para ele invocar a Deus, orar a Deus, para que Deus viesse restaurar, né, vamos dizer assim, restituir a mão mirrada, a mão seca. Olha só, o que o rei fala? Ora ao teu Deus, invoca ele por mim, para que a minha mão volte ao normal. Qual foi o posicionamento do homem de Deus? Ele rejeitou? Ele desprezou? Ele então, né, não quis, porque se você olhar para o contexto da história, você vai ver que o rei estava perseguindo, o rei estava maltratando, o rei estava de uma forma ofendendo o homem de Deus, e o homem de Deus podia ter guardado tudo aquilo no coração, aí jogar na cara dele. Como pode você pedir a minha ajuda para que eu possa invocar o meu Deus, para que ele possa restaurar sua mão, para que sua mão volte ao normal? Mas isso não aconteceu. E aqui entra a nossa lição, e vamos aplicar isso trazendo para o lado família. Olha só, do versículo 4 ao versículo 6, eu aprendo que o homem de Deus, ele teve disposição para orar pelo rei, né? Mesmo o rei o perseguindo, mesmo o rei o ofendendo, mesmo o rei o maltratando, o homem de Deus estava, irmãos, agindo no Espírito. Eu expressava no culto agora à tarde, ou a gente vai agir na natureza da carne, na ação da carne, ou a gente vai agir na ação do Espírito. Quem tem te governado? A carne ou o Espírito de Deus? Porque na natureza da carne, aí você pode lembrar, né? A natureza caída do homem, a vontade da carne, né? O ego, o eu, a soberba, o orgulho, a dureza do coração. Na natureza da carne, quando a pessoa é ofendida, a pessoa na carne, o que ela vai fazer? Ela vai ofender também. A pessoa na natureza da carne, quando ela é maltratada, o que ela vai fazer? Vai maltratar também. Quando ela fica sabendo que alguém está falando mal da vida dela, quando a pessoa está na carne, o que ela vai fazer? Também vai falar mal da vida da pessoa. E a gente vê, irmãos, que o homem de Deus aqui, sendo guiado pelo Espírito de Deus, na direção de Deus, mostrando aqui a conversão. Para quem ainda não entende, a conversão é mudança de comportamento, né? Nós temos que, por mais que a natureza da velha criatura, né, que muitas pessoas dizem assim, olha, quando eu não tinha Jesus, quando eu ainda não era convertido, eu era bravo, eu discutia, brigava, eu maltratava, eu fazia isso, aquilo, independente de qual nível, né, de dureza, de ruindade que a pessoa na velha criatura ela tinha, irmãos, independente do nível, na conversão tudo se muda, na conversão tudo se transforma. A pessoa pode ser aquela pessoa mais, né, perseguidora que fosse, na conversão ela deixa de perseguir. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ainda era Saulo, quem ele era? Perseguidor da igreja. Converteu, sua atitude mudou. E o que aconteceu? Ele deixou de perseguir. Mudou de vida. Então olha só, a gente precisa rever. Falei para a igreja, não é porque a gente está na igreja, não é porque a gente, né, tem buscado a Deus, que a gente não deve estar examinando a si mesmo. A gente precisa sempre nos examinar. Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ou estou sendo guiado pelas ações da carne? Ações terrenas, ações, né, deste mundo? Porque muitas vezes, quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão sendo guiadas pela própria vontade da carne?
Né? E aqui a gente vê, irmãos, o homem de Deus mostrando a conversão, mostrando que o coração dele não tinha maldade, não tinha ruindade, não tinha mágoa, o coração dele não tinha nada que viesse pedir dele orar a Deus em favor daquele homem que estava com a mão seca, mesmo aquele homem tendo então ofendido, perseguido e até maltratado e humilhado o homem de Deus. Então a primeira lição que eu deixo aqui para você, que serve para mim, que a gente precisa entender, irmãos, eu tenho que estar à disposição. Olha só a palavra, disposição. Tem gente que quer, mas ela não está disposta. Ela quer orar, ela até quer fazer, mas ela não faz, não tem disposição. Então, o homem de Deus aqui, ele estava disposto a orar, mesmo por aquele que estava o perseguindo. Aí por isso que eu disse, vamos trazer para o lado família. Muitas vezes, os nossos familiares são os mais que nos perseguem. Os da casa é os mais que nos ofende. Os da casa é os mais que, irmãos, nos apedrejam. Né? É o que mais nos fere. É o que mais nos machuca. É o que mais, de uma forma espiritual, né, nos faz sofrer. Porque são os de perto, né, que dói mais. As pedradas de perto é as que dói mais do que as pedradas de longe. E a gente vê, Jesus marca aqui esse texto de 1 Reis. Eu vou trazer duas referências para a gente associar e aqui, né, acrescentar no que eu estou dizendo. Jesus, ele disse, irmãos, para mim, para você, lá em Mateus capítulo 5, no verso 44, olha só, coloca na tela aí por favor. Vamos ler juntos? Olha na tela. Jesus falando, eu porém vos digo. O que Jesus está dizendo? Amai aos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então a orientação de Jesus é o que, igreja? Olha só, amar os inimigos. Amar, bem dizer, a própria palavra já tem o significado. Bem dizer, né, palavras benditas, palavras que edificam, palavras que, né, trazem vida, trazem força para as pessoas que estão à sua volta. Ao invés de maldizer, nós precisamos bem dizer, ou seja, ao invés de amaldiçoar, temos que abençoar. Agora, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Marca aí para você ler depois, a gente vai ganhando tempo aqui, lendo mais rápido. Romanos, coloque na tela, Jonathan. Romanos capítulo 12, o verso de número 14. Romanos 12, 14. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos ler juntos. O que está escrito aí? Abençoai aos que vos perseguem. Vamos repetir? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha só. Voltando a lembrar da natureza da carne e ser guiado pelo Espírito. Olha só. Quando nós, então, somos guiados pela natureza da carne, quando a gente deixa a carnalidade, irmãos, nos dominar, nos controlar, nos guiar, sabe o que vai acontecer? Quando alguém, né, pisar na bola com você, quando alguém te perseguir, quando alguém te ferir, te machucar, quando alguém te atacar de uma forma, a natureza da carne, a natureza humana vai fazer você reagir como? Se estão te amaldiçoando, você também vai amaldiçoar. Olha só, muitas pessoas pronunciam, desculpa aqui a expressão, até para você entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas começam na carne, na natureza da carne, sendo guiado pelas obras da carne,
Tem muitas pessoas que começam a dizer, né, irmãos, meu casamento, desculpa a expressão, né, não presta, meu filho é isso, é aquilo, né? Quantas pessoas que acabam amaldiçoando ou maldizendo, né, palavras, coisas que vão apenas abrir, né, portas para destruição, portas para então, né, a pessoa ser ali atacada pelo diabo. Então cuidado, reveja, né, por quem você está sendo guiado. Por mais que seja grande a ofensa, por mais que seja grande a perseguição, ao invés de amaldiçoar, nós temos que abençoar. Falava no culto da tarde e de manhã também. O que a gente tem que falar? Mesmo que aos olhos humanos, a família pode estar destruída, o casamento pode estar na ruína. A pessoa ela tem que, irmãos, fazer aquilo que o Paulo fala, né? O povo de Deus, o justo, vive pela fé e não pelo que vê. Ela está vendo uma destruição, ela está vendo talvez a família acabada, o casamento destruído, está vendo o filho, né, na ruína, mas pela fé, o que o povo de Deus tem que fazer? Começar a declarar: meus filhos são bênção de Deus, o meu casamento é uma bênção de Deus, que haja paz na minha casa, que haja alegria, que haja união, que haja comunicação, diálogo, que haja união. Tem que ser pronunciado palavras de bênçãos. Muitas famílias estão destruídas porque ao invés de abençoar, o que estão fazendo? Amaldiçoando. Dizendo: meu casamento não presta, meus filhos não têm valor nenhum. Isso é trazer maldição. Isso é pronunciar palavras de destruição. Então começa a abençoar. Vamos repetir aí o que Paulo fala. Lê em voz alta, igreja, por favor. Quero ouvir sua voz, vamos lá. Abençoai aos que perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Diga comigo: ao invés, mais forte, ao invés de amaldiçoar, diga: eu preciso abençoar. Diga: eu preciso declarar palavras de bênçãos. Palavras de bênçãos tem que ser dita na sua casa. O que o homem de Deus fez? Lá no texto que estamos lendo, 1 Reis 13, do 4 ao 6. Ele podia, irmãos, como diz o ditado, né? Ele podia sair com pedradas, né, contra o rei, que o rei estava perseguindo ele. Ele podia assim: vai procurar outro, né? Procure outra pessoa para te ajudar. O homem de Deus podia estar ali ferido, mas não estava. Por quê? Porque realmente demonstra-se, né, uma conversão, uma mudança. A gente precisa rever. Claramente é algo para a gente parar para analisar. É algo para a gente parar, irmãos, para então, né, assimilar, trazer essa palavra para nós. Será que eu estou agindo ou sendo guiado pela carne? Ou estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Muitas são as pessoas que, infelizmente, elas estão sendo guiadas pela ação da carne. A obra da carne tem governado a vida dela, tomado rumo para a vida dela. Então reveja, se você até aqui tem sido guiado pelas obras da carne, coloca diante do teu coração: Senhor, que a partir de hoje, por mais difícil que seja, eu vou ser guiado pelo Espírito. Eu vou abençoar ao invés de amaldiçoar. Eu vou orar por quem me persegue. Eu vou bendizer, né, aqueles que então querem o meu fim, a minha destruição, aqueles que querem de uma forma ou outra te prejudicar. Ore por essas pessoas e acredite no poder da oração. Amém? Vamos voltar aqui para 1 Reis 13, versículo de número 7. 1 Reis 13, 7.
E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não irei contigo, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A lição que a gente aprende aqui é que o homem de Deus, ele obedece a palavra de Deus e renuncia às propostas contrárias à sua vontade. Olha só, vamos entender isso aqui. No versículo 9, a Bíblia está nos mostrando que ele lembrou que Deus já havia tratado com ele no seu coração, vamos dizer, numa pregação, num culto, num devocional, no momento com Deus. Ele está falando aqui, o Senhor me orientou, me deu ordem, me deu um direcionamento, o Senhor me deu uma instrução. Essa instrução vem de quem? Do Senhor. Pode ler aí o versículo 9. Vem do Senhor e pela sua palavra. E aí Deus está orientando, o homem de Deus. Não comerás, não beberás e não voltará pelo caminho por onde for. Foi aquilo que Deus havia ensinado para ele. Aquilo que o Senhor havia falado com ele. Claramente, irmãos, aqui a gente precisa entender algo importante. O que você aprende hoje, claro que vai de uma forma te ajudar hoje, mas o que você aprende hoje pode ser, irmãos, um direcional para a sua vida, ou até mesmo uma chave para você abrir uma porta que esteja fechada na sua vida lá na frente. A palavra de Deus é o escape, a palavra de Deus é a solução que o Senhor tem para nós, como uma peça do quebra-cabeça, para a gente então montar e descobrir o que é. A palavra de Deus tem esse sentido. Talvez você diz assim: hoje eu não entendo. Mas se você receber a palavra, mesmo não entendendo, você recebe a palavra dizendo: eu creio, eu tomo posse, assim será. Aí vai se cumprir aquilo que Jesus disse. Hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas amanhã você vai saber o que eu fiz na sua vida. Por isso que é importante, irmãos, por mais difícil que seja, procure receber a palavra de Deus. Não rejeita não despreze. Tem gente que vive desprezando a palavra. O culto do pastor, o culto desse obreiro, o culto dessa... Irmãos, pode ser de quem for, a palavra que está sendo pregada é de Deus, e se é de Deus, se a palavra é bíblica, então, irmãos, receba no teu coração. Para que rejeitar? Para que desprezar? Para que então apenas deixar passar? Eu quero dizer aqui algo importante, se você puder marcar isso, marque. Olha só, tem coisas que você recebe de Deus para a sua vida hoje, e você assume no teu coração. O que é assumir no teu coração? É você deixar aquela palavra entrar e dizer: eu creio, eu tomo posse, assim será, essa palavra vai se cumprir. Você recebeu. Seja qualquer pregação que Deus está falando, está ensinando, irmãos, você deve receber, você deve crer, porque a Bíblia diz assim: quando dois de vós concordardes aqui na terra, ligar aqui na terra, será ligado aonde? No céu. Então veja só, olha onde eu quero chegar. Ainda que você venha esquecer aquilo que você aprendeu no dia seguinte, ou daqui uma semana, sabe quem nós temos? O Espírito Santo, para nos lembrar aquela palavra que foi nos dada.
Eu tenho certeza, irmãos, isso não só para você, mas acontece bastante também comigo. Muitas são as palavras que a gente quer o quê? Memorizar. A gente quer mentalizar. Eu preciso guardar isso na minha cabeça. Eu preciso memorizar isso. Isso eu não posso esquecer. Eu disse hoje para a igreja, irmãos, a gente não deve agir dessa forma. Querer apenas memorizar a palavra de Deus. Ao invés de você focar em memorizar a palavra de Deus, foque em receber a palavra no seu coração. Porque mais cedo ou mais tarde, embora você venha a esquecer na mente, aonde a palavra vai estar? No coração. E a palavra estando no coração, vem o Espírito Santo com o fogo de Deus, e aí, irmãos, o fogo vai ser aceso, e o que vai acontecer? Ele, o Espírito Santo de Deus, vai lembrar de você, vai lembrar daquela palavra que você recebeu. Eu já tive casos, não sei se você já teve essa experiência, em um culto, em uma reunião, em um encontro, né, em um momento com Deus, Deus fala no nosso coração, a gente guarda aquela palavra, recebe ela, né, no coração, passa-se um tempo, a gente pode até esquecer, mentalmente, mas ela está no coração. E se ela está no coração, a semente, irmãos, no coração, ela precisa ser guardada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. E quando ela é cuidada, tratada, quando a gente dá atenção àquela palavra que a gente recebeu, o que vai acontecer? Ela vai, irmãos, aquela semente produzir mais tarde muitos frutos. E aí o que vai acontecer, irmãos? A gente vai ter então uma palavra viva e eficaz. Quantas são as pessoas que apenas ouvem a palavra, a semente vem, ela não cuida daquela semente, vem o inimigo, rouba aquela semente, vem uma situação, e aí aquela semente se perde, aí a pessoa ela vive sem a palavra de Deus se cumprir na vida dela, mesmo ela ouvindo a palavra. Está entendendo, irmãos? A questão não é memorizar. Se você é bom de memória, amém, glória a Deus. Mas se você não consegue memorizar, pelo menos guarde no coração. Sabe por quê? Se um dia você vier esquecer da palavra que você guardou no coração, está aí o Espírito Santo para fazer você lembrar dela. Eu acredito que nesse caso aqui foi isso que aconteceu. Deus havia tratado com ele, não comerás, não beberás, não vai voltar por esse caminho onde fostes. Aí, irmãos, veio, né, a situação, veio o momento. Tempo depois, a gente não tem aqui essa informação, mas tempo depois aconteceu aquilo que exatamente Deus já tinha dito a ele. Eu não sei se você já teve experiências de você sonhar algo, e aí, irmãos, passada aí uma semana, um dia, passado um mês, um ano, talvez um tempo, aquilo que você sonhou lá atrás, parece que eu estou vendo o real que está acontecendo aqui, eu já havia sonhado isso. Não sei se você já teve essas experiências, mas é isso, sobre a palavra de Deus. Se a gente guarda a palavra, se a gente recebe a palavra, tempos lá à frente, irmãos, o que a gente vai vivenciar, a gente, isso aqui Deus já falou comigo. Isso aqui já me despertou a palavra do Senhor, me mostrando uma direção para a minha vida. Então o que a gente deve fazer, igreja? Além de obedecer a Deus, é guardar no coração aquilo que o Senhor tem falado, e não aceitar as propostas do inimigo. Veja que o rei deu a ele uma proposta. O rei tinha a ele uma proposta. Qual foi a proposta do rei? Eu vou te presentear. Eu vou te dar um presente. Irmãos, vamos entender aqui a profundidade desse presente. Vamos dizer que esse presente seria um presente, vamos dizer assim, tentador, uma proposta tentadora. Porque olha só,
O homem de Deus orou a Deus para que Deus viesse responder ele, trazendo o movimento de volta da sua mão. E Deus atendeu. O rei ali teve de volta o seu movimento, que ele tinha perdido. Deus respondeu o homem de Deus. E aí o rei, então, querendo dar uma proposta, como, né, uma forma de gratidão, vamos dizer que aquela proposta viesse ser maior do que o propósito de Deus na vida do homem de Deus. Qual foi a escolha do homem de Deus? Ficar com o propósito de Deus. Aqui eu entendo, irmãos, que a gente precisa abrir muito os nossos olhos nesse sentido. Às vezes a gente está trocando o propósito de Deus na nossa vida pelas propostas que a gente recebe. Diga comigo assim: o propósito é maior do que qualquer proposta. Qual era a proposta do rei ali? Dá um presente. Né? Vamos aqui então enfatizar e dizer, no sentido aqui, vamos dizer que esse presente fosse um grande presente, um presente, né, que então faria aquele homem de Deus perder o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas a escolha do homem de Deus foi recusar a proposta e permanecer no propósito. Qual era o propósito? Obediência. Eu vou ficar na obediência. Não quero, né, proposta, não quero presente. Ainda que você me desse metade da sua casa. Ele disse isso no texto, né? Ainda que você me desse metade da sua casa, eu não iria lá, não iria aceitar, eu não iria, né, me corromper. Então eu quero dizer para você, irmãos, que o propósito de Deus está acima do que qualquer proposta neste mundo. Pode ser a maior proposta, ainda que seja tentadora, ainda que seja diante dos olhos, né, a melhor proposta que você já recebeu da sua vida. Escolha ficar com o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então vamos receber essa palavra. Diga comigo assim: o propósito de Deus na minha vida é maior do que qualquer proposta. Amém? Irmãos, não troque o propósito de Deus por nenhuma proposta. Pode aparecer bem aos teus olhos, pode trazer benefício, proveito. Escolha viver no propósito de Deus. Agora, irmãos, isso me faz aqui refletir que o homem de Deus, ele não ajudou aquele homem, aquele rei, pensando na recompensa, pensando no presente, pensando na proposta. Sabe, é claro que só para você entender, não seja o seu caso, mas tem gente, irmãos, que elas vão até Deus, elas buscam a Deus, focando numa recompensa. Tem gente que faz um propósito com Deus, baseado, esperando o quê? Um presente, uma recompensa, algo que vai favorecer, algo que vai, né, despertar. Não, olha, se Deus abrir a porta, não, olha, aí eu vou fazer. Se Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou ser fiel. Para com isso, irmãos. Não foque nas propostas, não foque, né, nas coisas que o mundo, as coisas possam aí, né, propor para a sua vida. Tem gente que, olha só, tem gente que busca a Deus como se fosse uma moeda de troca. Eu vou buscar a Deus para Deus abrir as portas. Aí, se Deus abrir as portas, eu vou ser fiel a Deus. Irmãos, ninguém barganha a Deus, ninguém compra a Deus.
a gente tem que buscar a Deus, não é para Ele abrir as portas. A gente tem que buscar a Deus, né, para ter comunhão com Ele, para ter vida com Ele, para a gente, né, poder mais nele se aprofundar. Está entendendo aqui, irmãos? Né? Quantas pessoas que às vezes elas fazem aí oração da família com segundo as intenções. Se Deus melhorar o meu casamento, se Deus, olha, abençoar a vida do meu filho, aí eu vou fazer isso, eu vou dar isso para a igreja, eu vou dar o meu salário, eu vou fazer... Já viu pessoas assim? Irmãos, está cheio de gente assim, buscando a Deus, irmãos, focando, olhando nas propostas. Então, não sirva a Deus focado nas propostas. Sirva a Deus vivendo uma vida de propósito. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, ou para você mesmo, diga assim, ó, viva buscando a Deus para viver o propósito. Por quê, irmãos? O propósito está acima das propostas. Amém? Então o homem de Deus aqui não quis o presente, rejeitou, abriu mão, renunciou. Não, eu orei a Deus, não foi para ganhar algo de você, uma recompensa, um presente. Havia o propósito de obedecer a Deus, obedecer aquilo que o Senhor tinha ensinado. Vamos continuar aqui? Versículo de número 11 em diante. Agora, entra aqui na história, irmãos, até agora, eu foquei aqui no rei, foquei aqui no homem de Deus. Mas a partir do verso 11, a Bíblia fala que entra na história mais um personagem. Quem que é? O profeta velho. Só que assim, irmãos, é como eu falei de manhã e falei à tarde. Eu não vou focar essa palavra, a gente pode aqui tirar várias inspirações sobre o que aconteceu ali com o profeta velho, né? O que aconteceu com o homem de Deus, através ali da vida do profeta. A gente pode aprender aqui bastante coisa na história aqui, entrando em cena o profeta velho. Mas o foco de hoje não é o profeta velho. O foco de hoje é aqui o rei e o homem de Deus, que está nos mostrando aqui lições, né, maravilhosas até agora. Lembra da primeira lição? Dependente de quem seja, ore até por quem te persegue. Aí aprendemos aqui, eu não busco a Deus pelas propostas, eu busco a Deus para viver uma vida de obediência no propósito. Agora, irmãos, a gente entra aqui no versículo 11 e se depara com o personagem, né, o profeta velho, como eu estou dizendo para você. Eu não vou falar sobre isso, mas aproveitando o texto aqui, eu preciso abrir os olhos de muita gente, apenas mostrando aqui, para você entender o que significa, o que representa o profeta velho. Porque às vezes a pessoa, ela lê ali profeta velho, ela acha que é um pregador, um pastor, um homem de Deus que se envelheceu na sua idade, avançou a idade. E não é bem isso. Profeta velho tem por símbolo, entenda aqui, irmãos, o falso profeta. Aquela pessoa, seja homem ou mulher, que se intitula ser uma pessoa de Deus, mas distorce tudo o que a palavra de Deus tem então, assim ensinado. Então eu quero mostrar e dizer para você algumas coisas aqui. Não vou aprofundar no texto da história, até nem vou ler aqui o versículo 11 em diante agora. Eu só vou falar aqui algo para abrir os seus olhos, algo para fazer você entender, e eu quero aqui aproveitar essa passagem e dizer para você, como serve para mim também, cuidado com os profetas velhos, porque, irmãos, muitas pessoas
se rotulam ser homens e mulheres de Deus e realmente estão muito longe de ser pessoas direcionadas por Deus. Quantas são as pessoas que enganam, muitas pessoas levam outras ali a uma ilusão, muitas pessoas são ali tratadas de formas erradas, onde as pessoas acabam indo para uma vida de destruição por acreditar nos profetas velhos, nos falsos profetas. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, o Jonathan vai colocando ali, eu vou aqui lendo e a gente vai ser rápido e objetivo aqui. Atos 17, no verso 11, na parte final, a Bíblia diz assim, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Sabe como você vai, irmão, descobrir se uma pregação, se um ensino tem base naquilo que vem de Deus ou não? Se você vai descobrir se pessoas estão sendo falsas profetas, falsos mensageiros ou não, é fazendo o que a igreja primitiva fazia. O que eles faziam? Examinava cada dia o que estava sendo ensinado aonde? Nas Escrituras. Irmãos, olha só, não que seja o seu caso, isso aqui eu falei no culto da tarde, de manhã, irmãos, olha, não é jogando ponto para ninguém, até porque eu também vejo algumas pregações, assisto também o missionário, o pastor Jaime, vários pastores da nossa igreja, e aqui eu digo para você, eu examino na Escritura, não é porque são pastores do nosso ministério, não é porque é uma pessoa nomeada no meio cristão, é uma pessoa que é apóstolo, é bispo, é isso, é aquilo, é mensageiro. Irmãos, cuidado com os falsos profetas, que dizem ser pessoas que querem um bem, que estão aí, até falei isso à tarde, muitas pessoas rotam santidade, mas não vivem santidade, elas querem ser santas, mas vivem totalmente com a vida toda destruída, e a igreja primitiva fazia o quê? Estavam ouvindo a palavra, o que eles faziam? Examinava se essas coisas eram assim, de acordo com o que estava sendo ensinado. Então, eu e você temos que, irmãos, fazer isso também. Toda pregação, seja minha aqui do culto, seja de qualquer obreiro, seja de qualquer pastor que vier ser pastor dessa igreja, irmãos, examine, veja que o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas pessoas, elas acabam pregando, falando de si mesmo, acabam falando, distorce completamente. Olha só outra base bíblica aqui, 1 Reis 4:1. A Bíblia diz assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos o quê? Falsos profetas. 1 João 4:1. 1 João 4:1, está escrito aí: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos o quê? Falsos profetas que têm se levantado no mundo. Já viu, irmãos? Já viu aquela pronúncia que algumas pessoas usam? Eu não preciso ir na igreja. Para servir a Deus eu não preciso estar numa igreja. Aí essas pessoas acabam se nomeando, ou queiram ou não, elas acabam se encaixando no grupos de pessoas que são chamadas, sabe como? Já ouviu essa pronúncia? Desigrejados. Já viu na internet? Já viu? Os desigrejados. Quem são os desigrejados? Aquelas pessoas que dizem assim: eu não preciso de uma igreja, para servir a Deus eu não preciso estar dentro de uma igreja, participando de uma placa de um ministério. Irmãos,
Os desigrejados acham, pensam que não é preciso, que não é necessário. Só um versículo para você entender. Você sabe que Hebreus supostamente foi escrito por quem? Moisés. Alguns dizem, né? Supostamente. Não estou afirmando também, mas pode ser que seja por alguns ensinos, né? E algumas conclusões, chegamos a essa interpretação. Então vamos dizer que foi Moisés. Moisés, um grande homem de Deus, um grande líder, né? Onde teve experiências com Deus. Sabe qual uma das declarações dele? Lá em Hebreus? Não deixeis a congregação como é de costume de alguns. Já leu isso na Bíblia? Coloca aí, João. Hebreus, procura aí. Olha só, muita gente, irmãos, às vezes fala assim, não precisa, mas se a gente não precisasse de uma igreja, nós não teríamos, né, na Bíblia, quer dizer, Moisés mostrando para nós que nós não precisávamos estar dentro de uma igreja. E ele está dizendo assim, né? Como é o costume de algumas pessoas que estão deixando a igreja, não deixa a igreja também não. Não encontrou, Jonathan? Hebreus 10, 25, né? Abra aí na sua Bíblia, para você conferir na sua Bíblia. Hebreus 10, 25. Ou está aí na tela também, Não deixando o quê? A nossa congregação. A Bíblia está dizendo, não deixa a sua igreja. Não deixa a sua congregação. Como é costume, como está, irmãos, vamos dizer, a febre de quem? De algumas. Aonde as pessoas falam assim, se não der certo aqui, eu vou para lá. Se não der certo lá, eu vou para lá. E aí fica, irmãos, sempre girando, fica sempre trocando, fica sempre, irmãos, numa noutra. Irmãos, olha só, nós precisamos agir como a Bíblia está nos mostrando aqui. E aí, voltando aqui para o foco, aqui isso era só para mostrar só. Voltando aí para o foco de 1 Reis 13, né? Quantas são as pessoas que se consideram desigrejados, que ficam atrás aí, irmãos, de profetas da internet, né? Mensageiro da internet, não é homem de Deus, mas você conhece a procedência, você conhece, né, a atitude do dia a dia, porque uma coisa é, irmãos, ser da internet e a pessoa não me conhecer, e eu ter a minha vida toda torta e destruída lá no lamaçal. Outra coisa, irmãos, é você estar numa congregação e você saber o pastor que você tem, a pessoa que está com você no acompanhamento no dia a dia, né, e você sabe do caráter daquela pessoa. Às vezes na internet mostra-se algo que realmente não é aquilo que a pessoa está dizendo, apenas numa pregação. Está entendendo aqui sobre o falso profeta que a Bíblia relata? Cuidado. Às vezes você assimila, você recebe, e aí depois não sabe por que sua vida está destruída, não sabe por que as coisas não vão para frente, não sabe por que, né, aquela vida estagnada, aquele sofrimento, aquela solidão, aquele, né, acúmulo de peso, de fardo, de cargo, de maldição, irmãos, lançada por palavras distorcidas. Olha outro texto aqui, João 5,39. Examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que está escrito aqui, igreja? Examinai, pois quem?
A Escritura, a palavra de Deus. Então vamos examinar, vamos olhar a Bíblia, vamos então analisar para ver, irmãos, se estamos sendo enganados ou não. Né? Então voltando aqui para o foco aqui, volta lá para Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo, nós vamos começar a ler aqui o versículo 11. 1 Reis 13, 11. Eu morava em Betel, um profeta velho, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera, aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por este caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: abardai-me uma jumenta. E abardaram o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. A última lição de hoje é que do versículo 11 até o versículo 14, a gente aprende aqui, irmãos, nessa história, que após a gente obedecer a Deus, nós precisamos vigiar para não cair na distração e não ficar com uma vida acomodada. Olha só, muita gente, elas obedece a Deus hoje, mas amanhã não obedece, porque deixou a distração vir. Lembra do que Paulo fala? Ao que está em pé, cuide para que não caia. Paulo está dizendo assim, ó, você não caiu hoje? Amanhã você tem que estar atento, vigilante, você não pode distrair, porque se distrair, vai tropeçar, vai cair. Então, o que está em pé, cuide para que não caia. Você não caiu hoje? Vigie amanhã, que amanhã também você não vai cair. Então é isso que o Paulo está dizendo e o que a gente aprende aqui. Essa passagem agora está nos mostrando, irmãos, você obedeceu a Deus? Após a obediência, abra os olhos, vigia, fique atento, né? Não deixe, né, você cair na distração, no entretenimento, não deixe as coisas tirar o seu foco, porque se tirar o seu foco, e se você distrair, irmãos, você vai se acomodar, você vai acabar se perdendo. A Bíblia está nos mostrando instruções que se a gente aplicar no coração e viver, irmãos, a nossa vida vai ser completamente diferente diante desse mundo. É uma palavra que nos mostra, olha quanta verdade é isso, que o Senhor está nos mostrando hoje e que você está tendo a oportunidade de receber esse direcionamento. Né? Última coisa aqui que eu quero dizer para vocês, olha só, a Bíblia está nos mostrando aqui que após ele ter obedecido, né, porque a gente vê que ele está vindo de uma linhagem de obediência, ele tinha obedecido a Deus quando Deus falou, não coma, não beba e não volte pelo caminho, ele tinha obedecido. Agora, irmãos, ele permanece obedecendo, ele permanece atento para não se distrair. Só uma coisa aqui para terminar. Cuidado, irmãos, você já parou para tentar, para observar, que após algumas vitórias, a tendência de muita gente é fracassar? Você já viu que tem gente que vive assim, vence, perde, perde, vence, fica instável. Tem muita gente, irmãos, que ela não tem uma continuidade de vitórias.
E o que eu estou dizendo tem base bíblica. Você pode ver a história de Josué. Josué, quando então é levantado por Deus para assumir o lugar de Moisés, Deus falou assim: ô Josué, desperta, levanta, olha, o meu servo Moisés é morto. Josué, agora é com você, você que vai dar sequência na missão. Josué, é para você passar o Jordão. Eles passaram o Jordão, venceram. Aí, irmãos, logo depois do Jordão teve outra batalha, as muralhas de Jericó. Veio as muralhas, ou vice-versa, só para você entender aqui, 2 vitórias seguidas. A terceira batalha eles fracassaram. A terceira batalha é aquela cidade de Ai. Perderam. Olha só, venceu, fracassou, perdeu. Tem muita gente assim, vence, perde, vence, perde. Se levanta, cai, levanta, cai. Entenda, irmãos, até quando vai ficar caindo, levantando, levantando? É hora de se firmar, para ficar em pé para sempre. É hora de você se posicionar e crer que em Cristo você é mais do que vencedor. Existe uma marca de vitória que precisa estar ativada diariamente na sua vida. E que Deus está falando aqui, irmãos, trazendo aqui essa inspiração. É hora da gente, então, se levantar para não cair mais. É hora da gente voltar a vencer e permanecer dando continuidade, nas vitórias que estão por vir. Amém, igreja? Então, que fique claro, irmãos, cuidado. Porque depois das vitórias, a tendência é fracassar. A tendência é perder. Muita gente está vivendo assim. Vence e perde. Perde e vence. Perde, aí perde mais uma, perde mais outra. Aí lá em diante ela vence. Aí ela volta a perder. Uma sequência de fracasso. Não, irmãos, Deus não nos chamou para ter essa vida dessa forma. Deus nos chamou, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A marca de vitória para o povo de Deus. Amém, igreja? Que a gente possa entender. E como fazer isso? Não se deixar se distrair. Diga comigo, irmãos, a distração é o que tem levado as pessoas para o fracasso. Repita mais uma vez, a distração é o que tem levado as pessoas para o fracasso. Por que muitas pessoas fracassam? Porque ficam distraídos. Se distrai de forma espiritual, se distrai num relacionamento, casamento, se distrai lá no trabalho, é mandado embora, olha aí, o fracasso. A distração é o que tem levado as pessoas a terem uma vida de fracasso. Não quer fracassar? Não deixe a distração fazer parte da sua vida. Tá bom? Vamos orar? Fica em pé, vamos terminar, vamos falar com Deus. Fecha teus olhos. É momento de oração, vamos falar com Deus.